Bom dia, boa tarde e boa noite, alunos do 9º ano da Escola Dinâmica. Vamos dar continuação aqui à nossa aula, agora falando de geografia e não mais de ética, como trabalhamos anteriormente. Vamos agora começar falando do Oriente Médio, região banhada basicamente pelo Mar Vermelho e pelo Oceano Índico, além do Golfo de Aden, o Mar Arábico e o Golfo Pérsico, regiões que banham essa, além de pegar uma partezinha do Mar Mediterrâneo e do Mar Cáspio. O Oriente Médio composto por alguns países como Turquia, Síria, Iraque, Irã, Afeganistão, Omã, Iêmen, Arábia Saudita, Emirados Árabes, Catar, Bahrein, Jordânia, Egito, Israel, Líbano e Chipre, e algumas pequenas ilhas existentes naquela região. Essa região do Oriente Médio é uma expressão cunhada por ocidentais para indicar a localização de uma porção de terras de acordo com uma antiga orientação eurocêntrica, onde tínhamos a Europa como centro da Terra, pois se referia a uma região estratégica do sudoeste da Ásia que liga esse continente, a África, à Europa. O Oriente Médio situa-se na Península Arábica e abrange uma área total de 7.465.398 km², que corresponde ao território da Arábia Saudita, Bahrein, Catar, Chipre, da parte asiática do Egito, dos Emirados Árabes, do Iêmen, do Irã, do Iraque, Israel, Jordânia, Kuwait, Líbano, Omã, Palestina, Síria e Turquia, como eu já falei para vocês. Durante muito tempo, aquela região foi uma região de muitos conflitos ligados a questões religiosas, e também questões ligadas ao petróleo, já que é uma área de grande extração petrolífera do mundo. A principal característica natural do Oriente Médio são seus climas desérticos e semidesérticos que, combinados com relevo montanhoso, acarretam limitações para a sobrevivência. Em virtude disso, as maiores densidades demográficas são encontradas nas proximidades dos desertos e dos oásis das regiões, principalmente nas áreas entre a Turquia, Síria, Líbano e Israel, onde o clima é mediterrâneo, e na Mesopotâmia, onde os rios Tigres e Eufrates proporcionam o desenvolvimento das antigas civilizações práticas agropecuárias. Os grandes vazios populacionais espalhados pelo extenso deserto da Arábia e pelas regiões montanhosas que vão dos Montes Taurus ao norte até a cordilheira Indo-Kush, a sudeste, onde predomina o clima frio de montanha. Na cadeia montanhosa do Afeganistão, do Irã e da Turquia, com frequência ocorre a queda de neve por conta da altitude muito elevada dessa região, ao qual se tem uma grande temperatura reduzida nessas áreas aí. No Oriente Médio, há o predomínio do grupo étnico semita, que é uma mistura entre árabes e judeus, que compõe mais 65% dos cerca de 310 milhões de habitantes. Além desse grupo, podemos encontrar os turcos, iranianos, libaneses e sírios, que são pessoas que compõem esses grupos dessa região do Oriente Médio. Na maioria desses povos fazem parte da cultura da religião islâmica. As poucas exceções são israelenses, cujas a maioria professa o judaísmo, e os libaneses, que são cristãos moronitas. Em virtude da religião ser a maior, a islâmica, a língua mais falada é o árabe, que pode ser dividido em corânico, do Alcorão, ou clássico, a língua religiosa dos intelectuais, e o árabe moderno, que foi construído no início do século XX e é o idioma oficial da maioria dos países. Contudo, outras línguas como a persa no Irã e milhares de dialetos são falados nesta parte da Ásia.
Então, a região tem uma diversidade religiosa e linguística também muito grande devido aos grandes processos que ocorreram durante todo o processo de colonização da região. A escassez da água é um dos grandes problemas existentes naquela região. E nem por conta disso Israel sofre muito assim, porque eles desenvolveram processos de captação de água atmosférica que suprem a necessidade da situação da falta de água na região, maior até do que no sertão nordestino. No final do primeiro conflito entre árabes e palestinos, israelenses fez com que os judeus dominassem as principais fontes de água tão essenciais para a vida e o desenvolvimento econômico da região. A Palestina situa-se numa faixa de extrema escassez de água no Oriente Médio e pode ser dividida em 3 diferentes compartilhamentos morfológicos. As planícies costeiras ocidentais, que apresentam um pequeno lençol freático insuficiente ainda hoje para as necessidades agroindustriais do Estado de Israel. Os platôs centrais, que têm um grandioso e pouco profundo lençol de água em seu entorno, e a vertente oriental, que desemboca numa fossa de profundidade em torno de 300 metros abaixo do nível do mar, logo aí uma depressão absoluta, onde está localizado o Rio Jordão, cujas águas correm ladeiradas pelos mares da Galícia, ou da Galiléia e do Mar Morto. Em 1952, a tensão na fronteira agravou-se em razão do projeto israelense que previa o uso das águas do Rio Jordão para a irrigação do deserto de Negev, visto que o lençol que circulava o platô central gerado nas centros dos poços e é utilizado pela população da Palestina. O Rio Jordão e o Mar da Galileia, cujas nascentes estão nas colinas do Golã, tornam essa região de extrema importância estratégica para Israel, além de abastecer o Estado judeu com águas necessárias. Golã facilita o domínio das terras baixas no norte de Israel e no sul da Síria pelos israelenses. Então, a água é um grande problema naquela região ainda hoje, O Vale do Jordão, a área onde os palestinos sobrevivem às duras penas, sofreu ao longo dos anos, principalmente em 1967, uma implementação de assentamentos judeus como forma de dominar a geopolítica dos recursos hídricos da região. Diplomacia em torno do rio Tigres e Eufrates, a região ali que hoje denomina-se o Iraque. Durante muito tempo houve um conflito muito grande com o Irã, mas que hoje eles já são basicamente irmãos. Os rios Tigres e Eufrates nascem na Turquia, no planalto da Anatólia, e correm em direção ao leste e nordeste, cortando o território da Síria e do Iraque, onde a civilização mesopotâmica se desenvolveu. Esses rios são de uma suma importância para a manutenção da vida dos 3 países cortados por ele. Então, o rio de extrema importância, o rio Tigres e Eufrates. Muita gente desenvolveu o processo de agricultura nessa região durante um longo período de tempo. Essa região foi de grande importância no processo de respeito ao desenvolvimento da agricultura. Em 1980, a Turquia implementou um projeto Grande Anatólia, PGA, visando as grandes obras de estruturas como barragens e canais para irrigação, com o objetivo de tornar a região sudoeste do seu território propícia para a agricultura. Como consequência desse projeto, a Síria e o Iraque começaram a perceber a diminuição do fluxo de água dos rios Tigres e Eufrates e exigiram a suspensão do projeto, o que não foi atendido pela Turquia, acarretando embates diplomáticos que durou até o momento atual. Vivem em grandes conflitos. Na verdade, é uma mera guerra fria que ocorre naquela região. A carência de terras agricultáveis é um dos grandes problemas também na região ali.
por conta da aridez do clima, né, e o solo é um tanto quanto pobre em relação ao desenvolvimento da agricultura. No Oriente Médio, as águas das terras férteis são raras. Amanhã eu estou gravando a aula, depois eu ligo para a senhora. Desculpa, tá, né? Tá, tchau. Não queria pegar o bicho. Tá, tchau. No Oriente Médio, as águas das terras férteis são raras e os climas regionais não facilitam a agropecuária, que é praticada no entorno dos oásis e em algumas regiões dos vales férteis. A pecuária é realizada de forma nômade. Os rebanhos de caprinos e ovelhas, camelos e bovinos se deslocam em busca de pasto verde e água. Já a agricultura é pouco praticada, fora as áreas úmidas de alguns países aprimoraram suas técnicas de irrigação, conseguiram até mesmo desenvolvê-la sobre trechos desertos, como o deserto do Magreb em Israel. Eles desenvolveram um processo de desenvolvimento da agricultura chamado irrigação por gotejamento, que hoje é utilizado inclusive aqui no Brasil. Necessita uma pequena quantidade de água, que supra a necessidade de processo de desenvolvimento agrícola na região, onde são colocadas canalizações e canos com pequenos furos que ficam pingando constantemente, gastando pouquíssima água e deixando o solo sempre úmido, bom para o desenvolvimento da agricultura. Eu vou falar agora um pouquinho sobre o grande destaque da região do Oriente Médio, que é o petróleo. O Oriente Médio, que tem a Arábia Saudita como principal país produtor de petróleo, tem a maior reserva do mundo petrolífera, e que exporta boa parte do seu petróleo para o mundo afora. Se a natureza do Oriente Médio é carente de água no seu subsolo, o petróleo enriquece ele. Alguns dos maiores produtores de petróleo do mundo estão nessa região, que acarreta constantes tensões e conflitos entre os governos locais e as grandes empresas petrolíferas do Ocidente. Sobretudo, as que fazem parte do cartel das Sete Irmãs, que aí entra a Chevron, a ExxonMobil, a Texaco, são empresas que compõem as Sete Irmãs. Tem outras que eu não estou lembrando aqui o nome. Esse cartel era composto por 7 maiores empresas petrolíferas do mundo, que adotavam políticas de um plano mundial para controlar as reservas de petróleo, de refino, de venda de hidrocarboneto até os anos de 1960, quando a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, OPEP, passou a controlar o preço do petróleo no mundo. Então a OPEP ela passou a fazer esse controle antes que as Sete Irmãs tomassem conta do petróleo da região do Oriente Médio. E aí, consequentemente, foi criado esse bloco, que na realidade não é um bloco econômico, mas que organiza e regula esse processo de produção petrolífera na região do Oriente Médio. A questão do petróleo no Oriente Médio. Você já deve ter notado que o petróleo está diretamente relacionado ao Oriente Médio. A reserva petrolífera localiza-se na dobra tectônica que se inicia na Mesopotâmia e se prolonga até o Golfo Pérsico. E representa a maior fonte de renda para a maioria dos países da região. Entretanto, o lucro advindo desse mineral não é distribuído igualmente. As nações mais ricas do Oriente Médio oferecem riqueza somente às multinacionais e empresas estatais, enquanto a maior parte da população vive em péssimas condições. Assim, por revelar uma região de grande importância na geopolítica mundial, a produzir, explorar e possuir a maior reserva desse hidrocarboneto fóssil tão desejado, o Oriente Médio desperta a atenção mundial. Arábia Saudita, Iraque, Irã, Kuwait, Bahrein, Catar e Emirados Árabes Unidos são os países principais de produção de petróleo do mundo. A Arábia Saudita hoje é a maior reserva petrolífera que nós temos no mundo, justamente lá, na região da Arábia Saudita. Por isso tem essa grande
produtividade naquela região. Praticamente todos os países do Oriente Médio, desde o Golfo Pérsico até o Afeganistão, têm um petróleo com base econômica, estima cerca de 70% das reservas petrolíferas do planeta estejam no Oriente Médio, que tem na Arábia Saudita o maior produtor mundial. Né? Então a Arábia Saudita é o que detém a maior produção petrolífera do mundo. A primeira crise internacional do petróleo ocorreu em 1973, quando a OPEP, hoje formada pela Arábia Saudita, Angola, Argélia, pelo Catar, pelos Emirados Árabes Unidos, pelo Equador, Irã, Kuwait, Iraque, Gabão, pela Líbia, Nigéria e Venezuela, elevou o preço do barril de petróleo a fim de pressionar os governos norte-americanos e europeus a forçarem Israel a retirar-se dos territórios ocupados pela Guerra dos 6 Dias, ocorrida em 1967. Tal crise trouxe consequências negativas para a economia mundial e principalmente para o Brasil. Sofreu muito com essa questão aí petrolífera na região do Oriente Médio. Infelizmente, a riqueza gerada pelo ouro negro não serve para melhorar a qualidade de vida da população, já que o lucro dessas intensas jazidas é gerado proveniente do petróleo transportado. 40% ainda está bruto e o restante em refinarias próprias, por meio de superpetroleiros abastecidos em portos no mar Mediterrâneo ou no Golfo Pérsico, com destino aos países da Europa, o Ocidente, nos Estados Unidos e na China, o Japão, que são os maiores consumidores de petróleo, que fazem possível para manter as alianças com os países do Oriente Médio, a fim de assegurar suas fontes de abastecimento. Então, são regiões de grandes produção petrolífera do mundo. Vou falar agora sobre os conflitos do Oriente Médio, a criação do Estado de Israel. A ideia da criação de uma pátria judaica já existe desde o final do século XIX. A derrota dos judeus pelos romanos em 70 d.C. deu início a um período de 2000 anos de dispersão ou diáspora pelo mundo. Eles foram perseguidos e assassinados jogados em guetos, obrigados a vestir roupas que distinguissem dos demais povos, além de serem impedidos de possuir propriedades na Europa cristã durante vários séculos, o que levou a se tornarem os comerciantes e financistas. No entanto, o povo judeu desenvolveu uma forte valorização do grupo importante para manter a unidade das tradições e dos valores culturais preservados ao passar do tempo pelas famílias e pela comunidade judaica. Essas unidades fez surgir acentuada força entre os judeus que viviam na Europa, o movimento sionista, cuja finalidade principal era criar o Estado judaico, de preferência na Israel bíblica chamada Sion. O jornalista Theodor Herzl, de 1860 a 1904, afirmava que a Palestina é uma terra sem povo, ou seja, ele negava a existência de palestinos enquanto nação, para justificar que seu povo judeu tinha direito a ficar com essa terra. Ele foi criador do sionismo, uma ideologia atrelada a um projeto de expulsão dos habitantes da Palestina, e tinha a maioria de muçulmanos, cristãos e árabes. Constitui assim o povo sionista. Segundo o historiador judaico-americano Norman Fitzen, o consenso ideológico em que desenvolveu a crença sionista era de que a Palestina deveria conter a maioria judaica, e este seria o real obstáculo para a reconciliação entre os árabes. A pátria histórica dos judeus incorporava toda a Palestina, concluindo a Transjordânia e as montanhas de Golã e o sul do Líbano. Então, a partir daí, começou-se aos processos de conflitos nas regiões da Arábia Saudita, do Oriente Médio, na realidade.
né, que se deu um grande e intenso conflito nessas regiões durante muito tempo, que até hoje ainda vivem esses conflitos, né? As guerras entre árabes e israelenses, né? A questão da Caxemira, a guerra entre o Yom e o Kippur, né? A Primavera Árabe também, que foi de grande relevância no contexto histórico do mundo inteiro, né? A guerra do território do terrorismo que é infiltrada, como se deu, por exemplo, em a busca de Saddam Hussein, a guerra do Golfo, né? Tudo isso foi a guerra do Iraque também, foram questões que ligaram historicamente nosso mundo, né, a essa região tão castigada, né, por conflitos históricos, né, desde a época antes mesmo de Cristo. Então, gente, eu vou parar por aqui. Espero que tenham gostado da aula de hoje. Semana que vem a gente retorna, né? Um abraço a todos, que Deus abençoe e fiquem com Deus. Bom fim de semana.